Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Uma boa tarde, um bom começo de noite e um casaca no seu coração. Meu amigo, eu peço a sua atenção neste vídeo. A gente vai falar algumas coisas importantes que estão e deverão estar acontecendo no Vasco da Gama nos próximos meses. Eu peço a você que não é inscrito para se inscrever no nosso canal, principalmente o senhor, a senhora que está descontente com o atual momento o qual o Vasco da Gama vivencia. Nos dê uma força para a gente poder expulsar esses golpistas aí de São Januário e para que a gente possa denunciar o que está acontecendo de errado no nosso clube. Deixe o seu like ou o seu dislike para avaliar o nosso conteúdo e dê uma verificada aí no sininho. Tem muitas pessoas dizendo que não estão recebendo as notificações. Vê se está tudo ok aí. Bom, meus amigos, é o seguinte. Mais uma sexta-feira, o Vasco da Gama não consegue resolver o seu futuro. Fora de campo, as coisas estão uma bagunça. Último mês do ano, os funcionários do Vasco continuam com salários atrasados, uma situação muito complicada que é de dar dó àqueles que trabalham lá no Vasco da Gama. Como se não bastasse essa situação, o senhor Jorge Salgado ele está com o intuito de destruir o Vasco da Gama. Não é exagero, não. Ele vai conseguir destruir o clube se algo não for feito. O Vasco da Gama não conseguiu contratar diretor executivo. O Vasco não conseguiu contratar um coordenador. O Vasco fez contrato aí. Isso é brincadeira, isso é sacanagem com o Zé Ricardo. Tá parecendo que o Zé Ricardo é o Klopp. O Vasco tá esperando o Zé Ricardo. O Vasco fez um pré-contrato com o Zé Ricardo. O Zé Ricardo que ainda está lá no Catar. Já tô antecipando aqui para vocês. Essa situação aí do Zé Ricardo, não tenho certeza, gente, se vai vingar. Até quando o Vasco vai esperar aí pelo Zé Ricardo? Planejamento atrasado. Todos os clubes aí, nossos rivais da Série B, simplesmente se reforçando. Vide aí o Cruzeiro, que conseguiu a contratação do Alexandre Matos, tirou do Vasco da Gama. O Alexandre Matos não está indo para o Palmeiras, para o Flamengo, para o Galo, não. Está indo para um rival. E o Vasco nessa celeuma. Pessoal, se passaram 10 meses de gestão do Jorge Salgado. Esse cidadão colocou o Vasco da Gama 2 vezes numa Série B. Chega agora no final do ano, ele viu que não tem condições nenhuma de administrar o Vasco da Gama e acha que a única solução para o Vasco é transformar o Vasco da Gama num clube empresa, vender o futebol do Vasco, dividir o nosso clube. E é o seguinte,
eu estou alertando aqui. Se isso acontecer, hoje a gente vive um momento que o Vasco se tornou um verdadeiro cabide de emprego. Isso só vai beneficiar laranja de credor. Quem vai comprar a cota vai ser laranja. Entenda isso, pessoal. O Vasco da Gama só para o Jorge Salgado deve aí 26 milhões de reais. Pode trocar aí o crédito dele por ações. Isso é um esquema maquiavélico, que se ele não fizer, um laranja pode fazer. Tem outros beneméritos aí que simplesmente têm dinheiro para receber do Vasco e que podem estar fazendo a mesma coisa. Sai esse relatório do Alexandre Pássaro ontem. Relatório este que aponta um monte de gravidade, um monte de falcatrua. A gente deu o exemplo aqui ontem na nossa live da máquina do gelo. Você imagina R$150 por dia por um saco de gelo. Multipliquem por 365 para vocês verem o quanto que dá aí no ano. Tem gente que infelizmente está lavando dinheiro no Vasco, que está usando o Vasco da Gama aí para fins próprios. É por isso que eu estou sendo processado. Estou falando aqui mais uma vez, deixando isso muito claro para você, torcedor do Vasco, despertar e acordar. Esses caras fraudaram o balanço do clube. Eu denunciei aqui. O senhor Adriano Mendes colocou 20 milhões do balanço do ano passado neste agora. Dentro dessa diretoria, primeiro vice-presidente do senhor Jorge Salgado está envolvido em esquema de lava-jato, foi citado em delação premiada. E galera, tem muitas pessoas que falam assim: Laureano, todo dia a mesma coisa e nada é feito. A minha parte, eu estou fazendo aqui que é denunciar. A mudança está nas mãos da família vascaína. Galera, se não se associar, o clube vai acabar. Depois que virar clube empresa, já era. Não adianta mais. Não adianta. Então se atentem a isso que eu estou falando. É uma denúncia que eu estou fazendo. Está tudo, literalmente tudo, atrasado para o ano que vem. 2022 eu estou cravando aqui. Com Jorge Salgado lá, com Clube Empresa, é simplesmente Série B, 6º rebaixamento decretado novamente. Obrigado pela sua atenção e cuidado com esse esquema da SA dos Laranjas. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!